Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma reunião desta série de palestras sobre o livro de Gênesis. Pois bem, nós já começámos a falar sobre as profecias e hoje vamos avançar um bocadinho mais fundo e para tal nós gostaríamos, como habitualmente, de, em primeiro lugar, nos entregar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui estamos pela fé diante da Tua santa e divina presença e mais uma vez os nossos corações se regozijam pela oportunidade de podermos, Senhor, abrir a Tua Palavra e dela nós podermos receber aquilo que Tu tens para nos transmitir a cada um de nós. Ó bom Pai, queremos-Te pedir que o Teu Santo e bom Espírito venha abrir a nossa mente, igualmente o nosso coração. Quero-Te pedir mais uma vez, Senhor, que possas proteger todo o equipamento técnico e também a transmissão para que ao longo desta palestra tão importante, Senhor, não possa haver nenhumas interferências ou quedas. Livra-nos de todo o mal, Te pedimos tudo isto e Te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, nós ontem vimos um capítulo profético muito importante, que é o capítulo de Apocalipse 12, e esse capítulo é muito importante para compreendermos aquilo que nós vamos ver esta noite. Essencialmente, esta noite nós vamos analisar mais dois capítulos proféticos. E esses dois capítulos proféticos é um no livro de Daniel, nomeadamente o capítulo 7 do livro de Daniel, já analisámos o capítulo 2, e também vamos analisar um outro capítulo no livro de Apocalipse, que é o capítulo 13. Mas é muito importante para nós compreendermos esses dois capítulos proféticos, de Daniel 7 e Apocalipse 13, nós fazermos mais uma vez uma revisão de Apocalipse 12. Foi o que nós vimos ontem. Pois bem, em Apocalipse 12 nós encontramos logo no início desse capítulo, pois bem, a descrição do dragão que está pronto para devorar a criança quando ela nascesse. E essa criança, nós vimos, nasceu em que parte da história? Pois bem, nasceu na igreja, na mulher, que representa a igreja do Antigo Testamento. Pois bem, esse dragão quis, portanto, destruir a mulher. E para isso utilizou, portanto, vários instrumentos para poder, instrumentos humanos, obviamente, para poder atingir esse objetivo. E nós vimos que um desses instrumentos foi Herodes, portanto, que é simbolizado por, ou que vimos o paralelismo com o faraó do Egito, que é também chamado o Grande Dragão. Muito bem. Depois nós vimos que, depois de o dragão não ter sucesso, e o dragão todos nós sabemos quem é, depois de não ter sucesso em conseguir fazer algo contra a criança, essa criança entretanto cresceu, depois nos diz no versículo 5 que essa criança subiu para os céus, essa criança que entretanto se tornou adulto, foi para os céus, e então no versículo 6 nós temos então a descrição da luta que agora o dragão inicia contra a mulher. Ou seja, ele não consegue mais lutar contra a criança, ou seja, contra esta semente prometida, a semente de Gênesis 3,15, e ele então procura agora lutar contra a mulher. E nós vemos isso no versículo 13, vimos isso, que o dragão se viu atirado para a terra e perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Pois bem, e esta perseguição do dragão à mulher dura durante quanto tempo? Nós vimos durante um período que se estende por 1260 anos. Pois bem, certamente que nós podemos ligar o fim desse período de perseguição à ajuda que a mulher recebe da terra. Versículo 16, lembram-se? Nós temos visto isto. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Pois bem, se a terra vem em auxílio da mulher, o que é que isso significa? Isso significa que, portanto, a perseguição chegou ao fim. Mas agora a pergunta é, será que o dragão ficou contente por a terra ajudar a mulher? Obviamente que não. E então ele ficou ainda mais enfurecido, e isto conduz-nos ao último versículo, à terceira parte deste capítulo 12 de Apocalipse, que nos diz que o dragão ficou irado contra a mulher e foi pelejar, não diz agora a mulher, diz com os restantes da sua descendência, com os restantes do descendente. Quem é este descendente? É Jesus Cristo. Este resto deste descendente serão cristãos que habitarão neste mundo nos últimos dias. Pois bem, agora nós vamos começar esta comparação com Daniel no capítulo 7. Pois bem, Daniel 7 é um capítulo que é paralelo a Daniel 2, que nós já vimos.
Em Daniel 7 nós não temos uma estátua com 4 metais diferentes. Em Daniel 7 nós temos 4 animais. Não temos tempo de ler todo o capítulo, eu gostaria de o poder fazer, aliás, de poder ir passo por passo. Aqui o meu objetivo hoje é apenas mostrar-vos o paralelismo entre as profecias, ou seja, nós vamos ver que há um paralelismo entre Daniel 2, entre Daniel 7 e entre Apocalipse 13 e Apocalipse 12 também, ou seja, Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 12, Apocalipse 13. E sabem que isto é muito importante para nós nos situarmos na história. Porque eu já vos disse que todas estas profecias bíblicas são profecias que indicam o fluxo dos acontecimentos ao longo da história. E quando nós compreendemos ou identificamos esse fluxo, ou seja, essa linha contínua de acontecimentos, nós podemos saber exatamente onde é que nós nos encontramos hoje. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante e que tem perturbado muitos cristãos, que é a questão do anticristo. Pois bem, é verdade que no nosso país, em Portugal, não se fala muito deste assunto. Mas nos países de tradição protestante, e nomeadamente nos Estados Unidos da América, fala-se muito do anticristo, nomeadamente nos meios protestantes e evangélicos. E deixem-me dizer-vos claramente que quando os nossos amigos protestantes falam do anticristo, é a confusão total. Bom, nem eles às vezes se entendem entre eles, é a confusão total. Por exemplo, alguns dizem que assim que aparece um indivíduo assim mais ou menos terrível, pois bem, imediatamente identificam como o anticristo. Pois bem, a Bíblia fala de o anticristo. E como o nome indica, vocês já podem saber o que é anti. O que quer dizer anti? Anti é contra. Anticristo, contra Cristo. E sabem que a palavra anti, ou melhor, o prefixo grego anti, significa contra, mas significa uma outra coisa também. Significa no lugar de. Ou seja, anticristo significa contra Cristo ou pode significar também no lugar de Cristo. Ou seja, nós então devemos atender a um poder que pretende estar no lugar de Cristo. Estão vocês a acompanhar-me? Muito bem. Pois bem, estava eu a dizer que, sobretudo nestas últimas décadas e décadas do século XX, pois bem, frequentemente apareciam alguns indivíduos a dizer: bom, o anticristo terá sido, eu vou começar por aqueles, os primeiros que falaram, por exemplo, Benito Mussolini, portanto, aquele ditador italiano durante a Segunda Guerra Mundial. Outros diziam: bom, não é o Benito Mussolini, deve ser o Adolf Hitler. Alguns chegaram a dizer, por exemplo, que o Henry Kissinger, que ainda é vivo, seria, portanto, o anticristo. Outros depois vieram a dizer que era o Ayatollah Khomeini e, finalmente, um dos últimos que foi um dos candidatos a ser anticristo era o Saddam Hussein. Pois bem, a minha pergunta é: será que nós podemos identificar quem é o anticristo de que a Bíblia fala por este trabalho de adivinhação? Não é necessário nós adivinharmos. E nós hoje vamos ver, através deste paralelismo das profecias bíblicas, que nós podemos identificar claramente, ao conhecer a história, quem é este poder referido na Bíblia como o anticristo. Pois bem, eu recordo, então, mais uma vez, a profecia de Apocalipse 12. Reparem, Apocalipse 12 começa, portanto, no tempo do Antigo Testamento, porque é a mulher que está grávida, representando a Igreja do Antigo Testamento. Portanto, Apocalipse 12 começa no tempo do Antigo Testamento. Depois a criança nasce. Depois da criança nascer e de ser levada para o céu, há um período de perseguição. Nós vamos ver que isto vem em outros capítulos proféticos. E depois desse período de perseguição chegar ao fim, então o diabo lança o seu último ataque contra o resto da sua semente. Vamos agora então a Daniel 7, e em Daniel 7 nós temos uma sequência de bestas, de animais. São animais terríveis que Daniel viu em visão, todos surgirem do mar grande, que era uma designação do mar Mediterrâneo. Pois bem, o primeiro animal que ele vê, que nós encontramos nos primeiros versículos de Daniel 7, é um leão. Pois bem, um leão com asas de águia. Isto está em Daniel, no capítulo 7. Podemos ler só o versículo 3 e o 4. Diz assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Eu pergunto, já alguma vez souberam de um leão que tem asas de águia? Não. O que é que isto significa?
Isto é imediatamente um apelo à nossa razão para entendermos que estes animais não os devemos compreender no seu sentido literal, porque estes animais pura e simplesmente não existem. Então devemos compreender estes animais como? Devemos compreender estes animais de forma simbólica. E vamos ver que o próprio capítulo 7 de Daniel explica isso. Mas deixem-me apresentar-vos, por assim dizer, o segundo animal, versículo 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Dos 4 animais aqui mencionados, este é o mais normal, digamos assim. Depois, o terceiro animal já é muito estranho igualmente. O terceiro animal vem mencionado no versículo 6. Depois diz: continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Mas reparem que este leopardo tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Um animal estranho, um leopardo com 4 cabeças e com asas nas costas. Ou seja, isto mostra que estes animais aqui apresentados são animais híbridos. Ou seja, têm características de um animal, mas também características de outro animal. Estes animais não existem. Portanto, repito, estes animais, ao serem apresentados desta forma a nós, imediatamente apelam à nossa razão para que nós os entendamos como animais simbólicos, ou seja, como símbolos de algo. Finalmente vou-vos apresentar o quarto animal, e o quarto animal vem apresentado no versículo 7, portanto Daniel 7:7, que diz: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Já uma vez viram um animal com dentes de ferro? Não existe. Mais uma vez, um animal híbrido, um animal simbólico. E ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Bom, no versículo 16, aliás 15, lemos o seguinte: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Pudera, depois de ver esta bicharada toda, ele tinha razões para estar temeroso. Se vocês tivessem um sonho deste durante a noite, vocês acordavam com um pesadelo enorme. Versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto, só que no sonho ele viu algo que lhe deu segurança igualmente. E quem era este? Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Pois bem, Daniel, no seu sonho, viu um anjo. E então perguntou ao anjo o que é que aquilo significava. E certamente que esta figura do anjo o acalmou depois de ele ver estes bichos medonhos em visão. E agora reparem qual é a explicação que o anjo vai dar. Versículo 17. Disse ele: estes grandes animais que são quantos? Que são 4, são quê? São 4 reis que se levantarão da terra. 4 reis. Bom, nós já vimos, quando estudámos Daniel 2, que reis, em profecia, não significa indivíduos, mas sim reinos. Porque não existe um rei sem haver um reino. Para haver um rei tem que haver um reino. Portanto, rei e reino estão interligados. Aliás, lembram-se que em Daniel 2, depois de Daniel ter começado a dar a interpretação do sonho ao rei Nabucodonosor, disse: depois de ti se levantará outro quê? Não disse outro rei, disse outro reino. E aqui, reparem, o mesmo anjo a falar, no versículo 23, diz assim: então ele disse: o quarto animal será um quarto quê? Não diz lá rei, pois não? Será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então, o que é que o anjo disse no versículo 17? Eu vou ler outra vez. Portanto, estes grandes animais que são 4, são 4 reis. Já vimos que reis é reinos, podíamos ler, são 4 reinos que se levantarão da terra. Pergunto, vocês acham que estes 4 reinos, aqui representados neste capítulo 7 de Daniel, terão alguma coisa a ver com os reinos que foram representados no capítulo 2 de Daniel por 4 metais daquela estátua? Obviamente que sim. Então, esta profecia de Daniel 7, reparem, deixem-me só aqui fazer um pequenino parênteses. Quando alguém lê estes livros proféticos e começa a estudar isto, acha a princípio que isto é muito complicado. Mas deixem-me dizer, isto não é nada complicado. Isto é extremamente simples. Porque nós começamos a ver que, afinal de contas, são visões diferentes, é verdade, mas que
simbolizam a mesma coisa. Ou seja, estas visões proféticas são paralelas, ou seja, indicam. Só que, podemos perguntar, porquê é que Deus deu então visões paralelas? Porque estas visões paralelas acrescentam detalhes que a visão precedente não mostrava. Por exemplo, Daniel 7 apresenta sequencialmente a mesma sequência de reinos, e a propósito disso, lembram-se ainda quais são os reinos que eram representados pelos 4 metais da estátua de Daniel 2? Qual era o primeiro reino? Lembram-se? Babilónia. Qual era o reino que seguia a Babilónia? Medo-Pérsia. E isto é história pura. Depois da Medo-Pérsia aparecia o reino da Grécia. E depois da Grécia o Império de Roma. E Roma foi dos 4 aquele que dominou por um período de tempo mais alargado. Pois bem, aqui estes 4 reinos, conforme o anjo explicou a Daniel, são os mesmos 4 reinos de Daniel 2. Só que aqui é-nos dado detalhes adicionais. E querem ver? Há aqui um pormenor muito interessante em Daniel 7. Em Daniel 7, no versículo 19, nós lemos o seguinte: então tive desejo, é agora Daniel a falar, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito de que animal? Do 4º animal. E que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Ou seja, Daniel, é interessante que ele não pede ao anjo que lhe explique ou que lhe dê a conhecer a verdade acerca dos 4 animais. Não pede explicações adicionais sobre o primeiro animal, nem sobre o segundo, nem sobre o terceiro, pede só sobre o 4º. Porquê é que acham que isto aconteceu? Porque seguramente os 4 animais, o 4º foi aquele que mais lhe chamou a atenção. Aliás, não sei se repararam que dos 3 primeiros ele ainda consegue dar um nome. Ao primeiro diz que é um leão, embora tivesse asas de águia. Ao segundo diz que é um urso. Bom, esse realmente era o mais parecido com um urso. O terceiro animal, ele ainda lhe dá um nome, o leopardo, embora tivesse asas igualmente e 4 cabeças. Mas do 4º animal ele nem sequer menciona o nome. De tão estranho e horrendo que era este bicho, ele nem lhe consegue dar um nome. Mas sabe uma coisa? Embora ele não tenha aqui mencionado o nome ou arranjado um nome, nós iremos ver, por paralelismo com outras profecias, e nomeadamente de Apocalipse 12, que este animal pode ser, ou podemos lhe arranjar um nome, e esse nome é o dragão. É um dragão este animal. Pois bem, reparem que ele aqui pede então que lhe digam mais alguma coisa sobre o 4º animal. Mas não só. É que no versículo 9, vamos agora ao versículo 8, nós tínhamos lido o versículo 7, agora vamos ler o versículo 8, neste capítulo 7, diz assim, Daniel 7, 8. Estando eu a observar os chifres, ou seja, os 10 chifres que apareceram, portanto no 4º animal, eis que entre eles subia outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. E então, no versículo 20, ele pede ao anjo que também quer conhecer o significado a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. E do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu pergunto mais uma vez, porquê é que acham que Daniel quer saber a verdade acerca do 4º animal e não lhe interessam os 3 primeiros? Bom, é verdade que o anjo tinha dito, os 4 animais que viste, os 4 grandes animais, são 4 reis, ou 4 reinos. Bom, eu acredito que Daniel, pelo facto de ele ter sido aquele agente que Deus utilizou para dar a interpretação da estátua ao rei Nabucodonosor, pois bem, ele já sabia muito bem quais eram os reinos que apareceriam na sequência da história. Mas lembram-se que quando ele deu a explicação da estátua de Daniel 2, ele apenas disse, tu és a cabeça de ouro, depois de ti se levantará um reino inferior, porque é prata, inferior ao ouro, depois um terceiro, depois um quarto, e depois mencionou os pés que eram em mistura de ferro e de barro, e ficou por aí. Agora, aqui, na visão que ele próprio teve, porque esta visão foi o próprio Daniel que a teve, ele vê que esse 4º reino é descrito com muito mais detalhes.
E ele vê que desse quarto animal surgem 10 chifres e depois, no meio desses 10 chifres, aparece um outro chifre e ao aparecer esse chifre, ele deita abaixo 3 chifres. E esse chifre é diferente dos outros. E ele agora, reparem, o que é que ele diz no versículo 21 que viu na visão? Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra quem? Contra os santos e prevalecia contra eles. Pergunto, quem são os santos? Os santos é o povo de Deus. Ou seja, estão a ver porque é que Daniel interessa ou quer saber mais a respeito do quarto animal? Porque é do quarto animal que vai surgir este pequeno chifre esse pequeno que vai fazer guerra contra os santos. E não só vai fazer guerra contra os santos, vai prevalecer contra eles. E agora aqui Daniel fica preocupado. E fica preocupado porquê? Porque este chifre, que ele sabe que deve significar qualquer coisa, mas que ele ainda não sabe muito bem quem é, está a fazer guerra contra o povo de Deus. E está a fazer guerra contra o povo de Deus, bom, isso então toca-lhe a ele, porque ele faz parte também do povo de Deus. E então é aqui que a explicação vai surgir. Reparem, versículo 23 mais uma vez. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. E reparem, devorará toda a terra. Seria este o império universal? Absolutamente. Uma vez que devorará toda a terra. E a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a quê? A 10 reis. Mas reis significa o quê? Reinos. Que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro subentendido, outro reino, o qual será diferente dos primeiros, reparem bem nisto, será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E agora reparem, ainda na descrição deste chifre pequeno, o anjo prossegue explicando a Daniel, versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, ele aqui confirma o que ele tinha visto em visão, este reino, este poder fazer guerra contra os santos, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bom, deixem-me dizer-vos isto. Se Daniel ficou preocupado quando viu na visão este chifre pequeno a fazer guerra contra os santos, eu creio que depois de ele ouvir a explicação do anjo, ele ainda ficou mais em baixo. Ou seja, foi pior a emenda que o soneto. Bom, aqui não foi a emenda, aqui foi a explicação do soneto. Estou a usar uma linguagem figurada, obviamente. Ou seja, depois de Daniel ouvir esta explicação, acham que ele teve razões para ficar ainda mais preocupado? Sobretudo por saber que este reino iria dominar os santos do Altíssimo, segundo a expressão que aparece no versículo 25, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lembram-se que nós já vimos este período profético aonde? Em Apocalipse 12. Lembram-se que lá em Apocalipse 12, agora vamos lá ver outra vez, Apocalipse 12. Em Apocalipse 12 está exatamente a mesma descrição deste tempo profético. Apocalipse, no capítulo 12, e no versículo 14, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. É este o mesmo período profético? Em Daniel 7 e em Apocalipse 12? Claro que é. E reparem, se este período profético é o mesmo, aliás, e lembram-se que este tempo, tempos e metade de um tempo, vimos por comparação com o versículo 6, que diz, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Este é o mesmo tempo. Agora, comparando Daniel 7 com Apocalipse 12, qual é a conclusão a que nós podemos chegar? É muito simples. A conclusão a que nós podemos chegar é que, durante o tempo em que esse poder está a fazer guerra contra os santos do Altíssimo, pois bem, Deus mesmo assim protege o seu povo, levando para onde? Levando para o deserto, que é uma imagem em profecia que significa um local pouco habitado. Aliás, um deserto mesmo literal, é um local onde não vive ninguém. Portanto, deserto em linguagem simbólica significa um local, portanto, pouco habitado. Ora bem, vamos ver talvez,
para ajudar, eu trouxe hoje um PowerPoint, para vos ajudar a compreender esta sequência de eventos nas várias profecias. Portanto, podemos fazer um estudo comparativo destas profecias, Daniel 2, Daniel 7 e Apocalipse 13. Não incluí aqui Apocalipse 12, mas poderia incluir igualmente. E reparem, lembram-se que em Daniel 2 nós temos então esta sequência, o ouro, portanto, os diferentes metais da estátua, o ouro, a prata, o bronze, o ferro. Depois nós temos o ferro e o barro, e nós vimos que o ferro que está nos pés é o mesmo ferro das pernas. Depois está misturado com o barro de oleiro, símbolo do povo de Deus, lembram-se, este texto nós vimos ontem. E depois aparece, portanto, na continuidade da visão ou do sonho de Daniel 2, uma pedra que é lançada sem mãos do céu e que fere a estátua aonde? Nos pés. Ora bem, vimos que o ouro representa o reino de Babilónia, a prata o reino da Medo-Pérsia, o bronze o reino da Grécia, o ferro a Roma pagã ou a Roma imperial. Depois vimos que esta mistura do ferro, que é Roma, com a Igreja deu Roma papal, e essa Roma papal domina uma Europa politicamente dividida, e politicamente dividida por 10 reinos, que são simbolizados pelos 10 dedos dos pés da estátua. Okay? Mas, embora a Europa estivesse dividida politicamente falando, depois da queda do Império Romano do Ocidente, que ocorreu, recordam-se, em 476 da nossa época, pois bem, após a queda do Império Romano do Ocidente, pois bem, a Europa ficou politicamente dividida. Mas houve um poder que sobressaiu acima dos vários poderes políticos e que dominou a Europa. E esse poder foi o poder de Roma papal. Isto é história. Quem sabe de história sabe que isto é verdade. E, portanto, não estou aqui a inventar nada. Ora bem, e depois a pedra vimos também que simboliza o quê? Simboliza a segunda vinda de Cristo, porque a pedra, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, é símbolo de Cristo. Aliás, quando Jesus disse a Pedro, este é um versículo que é incorretamente compreendido pelos católicos, quando dizem: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os católicos dizem: estão a ver? A pedra é Pedro. E foi sobre Pedro que a igreja foi edificada. Não é verdade, meus amigos. Sabem que até no grego nós podemos ver isso, porque Pedro vem de um... Aliás, sabem que Pedro não tinha esse nome. O nome dele era Simão Barjonas. E o próprio Cristo é que lhe deu o nome Pedro. E sabem que Pedro vem de um termo grego que significa Petros. E Petros quer dizer seixo, pedra roliça. Tu vais-te chamar pedra roliça. Sabem porquê? Porque Pedro era muito instável. Ora dizia uma coisa, ora dizia outra. Ele tinha o coração ligado ao cérebro, assim que lhe vinha um pensamento, ou o cérebro ligado à boca, deitava logo cá para fora. Ou seja, Pedro era uma pessoa extremamente instável. E então, Cristo, para descrever bem a personalidade de Pedro, disse: tu vais-te chamar um seixo, porque um seixo rola facilmente. Mas o termo que está traduzido por pedra, no original grego, é Petra. E Petra não significa pedra, um seixo, significa uma rocha que é inamovível, que não se mexe. Eu pergunto, se Cristo fundasse a sua igreja sobre um seixo rolante, acham que a igreja ficava bem fundamentada? Ficava muito mal. E tanto mais que na conversa a seguir, em Mateus 16, nós encontramos que Pedro, depois de Jesus contar que o Filho do Homem vai até Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos sacerdotes, etc. E Pedro chamou-o à parte, começou a repreendê-lo. Imaginem, o discípulo repreendeu o mestre. Diz: não, isso de modo nenhum te sucederá, Senhora. E Jesus vai responder: arreda de mim, Satanás. Bom, Jesus não estava a chamar a Pedro de Satanás, mas o que ele estava a dizer por essas palavras é que por detrás de Pedro e por detrás daquela afirmação de Pedro, quem é que estava? Estava Satanás. Porquê? Porque Satanás queria que Jesus morresse? Não. Porque sabia perfeitamente o quê? Que se Jesus morresse, cumpria-se a profecia de Gênesis 3,15. Mais uma vez, Gênesis 3,15 no background. Estão a ver? Então Satanás não queria. Então vai servir de Pedro para tentar desmotivar Jesus. Não, Senhor, não permitas que isso aconteça contigo. E o Senhor, percebendo muito bem quem é que estava por detrás daquela conversa, diz: arreda, Satanás.
Eu pergunto, foi Pedro então facilmente influenciado por Satanás? Foi. E é sobre esse Pedro que facilmente se deixa influenciar por Satanás que Jesus ia estabelecer a sua igreja? Estava muito mal estabelecida a igreja então. Estão vocês a compreender este ponto, sim ou não? A pedra é Cristo. É uma rocha inamovível. E sobre essa rocha inamovível, pois bem, diz ele, Jesus, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. E tinham as portas do inferno, isto é, os demónios prevalecido com Pedro? Absolutamente. Ou seja, o próprio texto, quando nós o interpretamos corretamente, dá-nos as dicas, dá-nos as pistas para nós compreendermos claramente que a pedra não pode ser Pedro. A pedra é Cristo. Conseguiu o diabo vencer a Cristo? Nunca. O fundamento da igreja é Cristo, nunca foi Pedro. E ai da igreja se tivesse estado com Pedro como fundamento. Portanto, toda aquela ideia da sucessão apostólica a partir de Pedro não tem base nenhuma. É falsa. Cai por terra completamente logo à partida. Bom, vamos avançar. Vamos agora a Daniel 7. Já vimos, vamos só recapitular. Temos então um leão, temos um urso, temos um leopardo, temos um dragão. Temos depois a tal ponta pequena, ou chifre pequeno. Ponta pequena é numas versões bíblicas, chifre pequeno é na minha versão. Ponta pequena. E o leão representa os mesmos reinos de Daniel 2, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã. E agora eu pergunto, o que é que acham que esta ponta pequena representará? Roma papal. Temos a mesma sequência de Daniel 2. Exatamente a mesma sequência. E agora reparem, vamos fazer agora um paralelismo entre Daniel 7 e Apocalipse 13. Daniel 7, nós temos o leão, temos o urso, temos o leopardo, temos o dragão, temos a ponta pequena. Em Apocalipse 13, por acaso ainda não lemos, mas vamos ler os 2 primeiros versículos de Apocalipse 13. Não temos tempo também de ver todos os versículos que nos interessam, mas vamos ver os mais importantes. Em Apocalipse, no capítulo 13, reparem bem. Eu quero que vocês vejam aqui um dado muito, muito interessante. Em Apocalipse 13, logo no versículo 1, diz assim: vi emergir do mar uma besta. A propósito, lembram-se do quarto animal que Daniel viu em Daniel 7? Quantos chifres tinha inicialmente? Quantos? 10. Lembram-se disso? Desse pormenor? 10 chifres. Venham comigo ver Apocalipse capítulo 12, versículo 3. E venham ver comigo este pormenor também. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Quantos chifres? Este dragão aqui de Apocalipse 12, 3, acham que é o mesmo quarto animal de Daniel 7? Também tem 10 chifres? E reparem, o quarto animal de Daniel 7, com 10 chifres, representa que poder? Roma. Qual foi o poder que Satanás, o grande dragão, a antiga serpente, se serviu para matar Jesus quando ele nasceu? Foi Roma, através de um dos seus líderes políticos, nomeadamente Herodes. Está Apocalipse 12 a seguir a mesma sequência. Reparem, a mulher do Antigo Testamento, estamos no Antigo Testamento, e depois temos, ou seja, e reparem, os 3 primeiros animais de Daniel 7, o leão, e depois o urso, e depois o leopardo, são estes 3 poderes que surgiram no Antigo Testamento, que reinaram no tempo do Antigo Testamento, absolutamente. E depois desses 3 poderes do Antigo Testamento surge o quarto, que é Roma, que faz a ligação entre os tempos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqui em Apocalipse 12 temos a mulher do Antigo Testamento está grávida, Antigo Testamento, e depois logo a seguir o quê? O dragão. Esse dragão corresponde ao dragão de Daniel 7. Isto é tão simples. As profecias são paralelas. E nós não temos que aqui estar a inventar, temos que olhar para o texto e analisar o texto, como ele surge diante dos nossos olhos. Isto salta aos olhos. Bom, então, diz aqui que tem 10 chifres. Agora, venham comigo a Apocalipse 13, porque Apocalipse 13 vai seguir a mesma sequência. Vi emergir do mar uma besta. Reparem, de onde é que emergiram as bestas, as 4 bestas que Daniel viu em Daniel 7? De onde é que emergiram? Do mar grande. Não lemos esse texto, está em Daniel 7, 2. Aqui também vi emergir do mar uma besta, que tinha quantos chifres? 10 chifres. Será a mesma besta? Será o mesmo animal de Daniel 7? Será o dragão de Apocalipse 12, 3? Absolutamente. E agora reparem, há aqui um pormenor interessante. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfémia. Interessante, porque o quarto animal de Daniel 7 também diz que profere palavras contra o Altíssimo.
E que palavras contra o Altíssimo são essas? Pois bem, são blasfémias. E agora reparem, diz aqui, a besta que viera semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Onde é que estão estes animais mencionados? Não está aqui o texto como que a dizer, lembrem-se de Daniel 7. Vocês dizem, não, isto não funciona. Porque em Daniel 7 a sequência é leão, urso, leopardo, dragão. E aqui primeiro é mencionado o dragão ou a besta, depois o leopardo, depois o urso e finalmente o leão. E sabem porquê? Que agora está na ordem inversa? Porque Daniel 7 foi revelado a Daniel e Daniel viveu no tempo de Babilónia. Então, Daniel está a olhar para a frente e está a ver a sequência conforme iria ser no futuro. Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Ao passo que João, o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, está a viver no tempo de Roma e está a olhar para trás. E está a ver o leopardo, depois o urso, depois o leão. Estão a ver? Porquê que há esta inversão? Isto é tão simples. Agora reparem, versículo 3. Versículo 2 é a última parte. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Deixem-me então mostrar-vos então o seguinte. Em Apocalipse 13, nós temos... Então, em Apocalipse 13 temos a menção a um leão? Temos a menção do urso? Temos a menção do leopardo? Temos a menção de um dragão, que é a besta? Temos. E agora reparem, nós temos que agora tentar identificar quem é este poder representado pela ponta pequena. Porque foi seguramente isso, lembram-se do que eu vos disse há bocadinho, foi seguramente isso que perturbou Daniel, de modo a ele pedir ao anjo que lhe fizesse conhecer a verdade acerca do quarto animal, mas não só do quarto animal, dos 10 chifres, e sobretudo daquele outro chifre, daquela ponta pequena que aparecia. E penso que aí é que era a principal preocupação de Daniel. Porquê? Porque ele viu essa ponta pequena, esse chifre pequeno, a fazer o quê? Lembram-se? A fazer guerra contra os santos e não só fazer guerra, a prevalecer contra eles. E o anjo vai dizer, esse reino vai fazer guerra, vai proferir palavras contra o Altíssimo e vai fazer isso durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já vimos que é 1260 anos. Ora bem, eu vou-vos agora mostrar 12 características que ajudam a identificar este poder. São 12 características que estão na Bíblia. Não temos que fazer trabalho de adivinhação. Primeira característica. Daniel 7:24. Em Daniel 7:24, reparem o que é que lá está. Venham comigo novamente ver o que é que lá está. Em Daniel, no capítulo 7 e no versículo 24. Daniel, no capítulo 7 e no versículo 24, diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Qual reino? O quarto reino. E agora reparem, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Em que animal dos 4 surge este pequeno chifre? Do primeiro? Do segundo? Não. Do terceiro? Também não. Do quarto? Sim. E o quarto animal representa o quê? Roma. Então pergunto, este chifre deve representar um poder que sai de Roma, que é romano? Absolutamente. Ou seja, a primeira característica diz-nos que este poder deve ser quê? Deve ser um poder romano. Depois, reparem que aqui no mesmo versículo, diz assim, proferirá, versículo 24 ainda, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois deles, repararam na expressão, depois deles se levantará outro. Este depois deles o que é que indica? Indica que este reino, representado pela ponta pequena, só surgiria na cena da história depois dos outros 10 reinos estarem todos implantados. Estes 10 reinos representam aqui as 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano do Ocidente e que levaram o Império Romano do Ocidente, por assim dizer, a colapsar. E então essas 10 tribos bárbaras, digamos, tomaram lugar do quarto animal. Reparem que o primeiro animal representa um reino, o segundo animal sucede ao primeiro, o terceiro animal sucede ao segundo, o quarto animal sucede ao terceiro, mas não há um quinto animal que sucede ao quarto. O que sucede ao quarto é 10 reinos e depois desses 10 reinos surge um no meio deles que começa a dominar. Então, quando
quando este reino representado pela ponta pequena surge na história, ele tem que surgir depois dos 10 reinos. E sabem uma coisa? Quando o Império Romano do Ocidente caiu no ano 476 da nossa era, AD quer dizer Annus Domini, ou seja, uma expressão latina que significa Ano do Senhor, pois bem, quando em 476 o Império Romano do Ocidente caiu, já aquelas 10 tribos bárbaras estavam, portanto, a reinar. Mas o tal reino do chifre pequeno ainda não estava. Tinha que surgir em algum tempo posterior a quê? Posterior a 476. Fiquem com este pormenor em mente. Pois bem, Daniel 7:8. Diz-nos aqui em Daniel, no capítulo 7 e no versículo 8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eu pergunto, este quarto animal, se representa Roma, onde é que ele deve surgir? Ele deve surgir na Europa Ocidental, visto que Roma é o quê? Roma é Europa Ocidental. Portanto, o território onde aparece este chifre é na Europa Ocidental, porque surge em Roma, porque é romano, já vimos que é romano. A seguir, pois bem, ainda em Daniel 7:8, nós vemos que na história da Europa Ocidental houve um poder que arrancou 3 reinos. Vamos ver aqui no versículo 7 e no versículo 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles, ou seja, entre os chifres, subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o quê? Foram arrancados. Ou seja, este reino consegue, com a ajuda certamente de um poder civil, arrancar 3 reinos. E esses 3 reinos, a história diz que foram os Érlulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Ou seja, não houve nação na Europa que tivesse derivado destes 3 reinos. Quarta característica, ou melhor, quinta, já estamos, peço desculpa, passei aqui uma, exato, quarta, e agora vamos para a quinta característica. Pois bem, em Daniel 7:25, diz que proferirá palavras contra o Altíssimo. E nós vimos na profecia paralela de Apocalipse 13 que isto significa o quê? Blasfémias. Eu não sei se as vossas versões, qual é a expressão que aparece em Daniel 7:25 nas vossas versões, mas creio que é a mesma coisa. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Portanto, são blasfémias. Eu pergunto, sabem qual é a definição que a Bíblia dá de blasfémias? Por exemplo, neste texto aqui, em Marcos, no capítulo 2, versículo 7, vamos ver este texto muito rapidamente. Marcos, capítulo 2 e versículo 7. Isto é importante nós vermos estes detalhes todos. Diz-nos assim: Jesus é confrontado pelos escribas e pelos fariseus e diz assim: porque fala ele deste modo? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Bom, sabe o que é que Jesus tinha feito? Antes de curar um paralítico, disse: filho, venham ler comigo no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E agora aqui, versículo 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala ele deste modo? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Como é que eles ficaram quando ouviram Jesus a dizer: filho, os teus pecados estão perdoados? Disseram: este homem está a blasfemar. Porque é uma blasfémia a alguém querer perdoar pecados, algo que é uma prerrogativa apenas divina. Agora eu pergunto, estavam estes escribas e fariseus certos na acusação que dirigiram a Jesus? Estavam eles certos ou errados? Estavam errados. Porquê? Porque Jesus é quem? Jesus é Deus. E como Deus que é, Ele tem autoridade para perdoar pecados. Mas o que queria aqui realçar é que, na visão destes homens, e eles estavam corretos nesse ponto, aquele ser humano que pensa que pode fazer algo que só Deus pode fazer, quando ele pensa que pode fazer aquilo que só Deus pode fazer, ele está a blasfemar. O problema deles é que Jesus não era um homem qualquer, porque se fosse, então era blasfémia. Mas Jesus era Deus e como Deus que era, podia perdoar pecados. Então, qual é uma das blasfémias? Uma das blasfémias é alguém ser homem e poder pensar que pode perdoar pecados. Porque só Deus pode perdoar pecados. Outra blasfémia. Venham ver comigo este João capítulo 10. João capítulo 10 e versículos
30 a 33. João, capítulo 10, versículos 30 a 33. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. E agora reparem na pergunta que Jesus vai lhes fazer. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? E agora reparem o que eles vão responder, versículo 33. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfémia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Porquê que eles achavam que Jesus estava a blasfemar? Porque eles achavam que ele era um mero homem e estavam a ver claramente que Jesus, sendo um mero homem, para eles, estava a fazer de quê? Estava a fazer de Deus. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Então, outra blasfémia é alguém que é homem e se fazer passar por Deus. E este poder, aqui mencionado, tem estas duas características. Acha que é Deus e acha que pode perdoar pecados. Bom, vamos avançar. Sexta característica, este reino é diferente dos outros, porque em Daniel 7 e no versículo 24, reparem lá, que vem lá essa expressão, Daniel 7, 24, diz lá claramente que este poder, diz assim, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Será que é diferente por ter algo de religioso também, ao passo que os outros só tinham algo de político e este tem algo de religioso? Certamente que sim. Outra característica, sexta característica, este reino então é diferente dos outros. Tem algo que é diferente, que os faz diferente dos outros. Sétima característica, é um reino que faz guerra contra os santos. Já vimos este pormenor. Oitava característica, este poder tentaria mudar os tempos. Reparem o que diz Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos. E vamos ver daqui nada o resto. Ora, quando esta palavra tempos aparece no plural, refere-se a tempos proféticos. Venham ver comigo um texto que está em Atos, capítulo 1 e versículo 7. Jesus, antes de ascender aos céus, responde a uma inquietação dos seus discípulos. Atos, capítulo 1 e versículo 7. Reparem que nós estamos a permitir que seja a Bíblia a interpretar-se ela própria. Atos, capítulo 1 e versículo 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos. Estão a ver aqui a palavra? No plural. Tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Que tempos são estes? São tempos proféticos. Tempos que têm a ver com o correr da história. Por exemplo, para além deste texto, temos em 1 Tessalonicenses 5.1, reparem o que é que o apóstolo escreve aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 1, ele diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Então, este tempo refere-se a períodos proféticos. Já agora, lembram-se que Nabucodonosor, depois de ter visto aquela visão, aquele sonho que ele teve, nós não analisamos, mas aqueles que conhecem qual é o capítulo que vem a seguir, ou melhor, aquilo de que trata o capítulo a seguir, o capítulo 3 de Daniel, sabem que esse mesmo rei Nabucodonosor que viu aquela grande estátua em sonho, o que é que ele fez logo a seguir? Conhecem? Daniel 3, o que é que diz? Que o rei Nabucodonosor fez o quê? Fez uma grande estátua e era feita de quê essa grande estátua? Toda em ouro. Lembram-se que Daniel tinha dito que o ouro, a cabeça de ouro, representava o quê? O reino do qual ele era o monarca. E porquê que vocês agora acham que ele vai fazer uma grande estátua, seguramente semelhante àquela que ele viu em sonho, mas com uma diferença? É que ao passo que a estátua que ele viu em sonho era composta por diferentes metais, esta que ele faz era toda em ouro. E o ouro representava o quê? Babilónia. O que é que ele queria dizer com isso? Que Babilónia não vai passar a outro reino. Babilónia vai ser eterna, vai durar para sempre. Babilónia vai durar durante todo o curso da história. Deus disse que vai ser assim. O meu reino vai durar um período, depois vai ser substituído por um segundo reino, um terceiro reino. Não é assim que os tempos vão correr. Os tempos vão correr como eu quero. É a Babilónia até ao fim. O que é que o rei Nabucodonosor tentou fazer? Mudar os tempos. Que tempos? Os tempos que o Pai reservou da sua exclusiva autoridade. Então vocês a entender isto. E o que é que faz este poder em Daniel 7? Faz a mesma coisa. Tenta mudar a sequência dos tempos proféticos. E já agora, lembram-se de eu ter dito
que houve alguém que mudou a forma de interpretar a profecia? Já lá iremos mais em detalhe, se tivermos tempo. Nona característica, este poder tentaria mudar a lei de Deus, porque ainda em Daniel 7:25, depois de dizer mudará os tempos, cuidará em mudar os tempos, diz cuidará mudar os tempos e a lei. Quando o termo lei aparece na Bíblia, se refere à lei fundamental de Deus. Que lei fundamental é essa? Os 10 mandamentos. Finalmente, 10ª característica, diz que este poder reinaria com poder absoluto por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E já vimos que isto equivale, um tempo é 1 ano, 2 tempos é 2 anos, meio tempo é meio ano, 1 mais 2 mais meio dá 3,5. 3 anos e meio a multiplicar por 12 dá 42 meses. Um mês na Bíblia tem 30 dias. A propósito, deixem-me ver rapidamente, eu quero provar tudo pela Escritura. Venham comigo a Gênesis capítulo 7 e aqui está a indicação de que um mês na Bíblia tem 30 dias. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Deixem-me começar antes, Gênesis 7:11. Gênesis 7:11, depois é que vamos ao capítulo 8. Em Gênesis capítulo 7 e no versículo 11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Ou seja, começou o dilúvio. Reparem, quando é que começou o dilúvio? No ano 600 da vida de Noé. Em que dia e em que mês? Aos 17 dias do 2º mês. Notem isto, aos 17 dias do 2º mês. Agora venham comigo ao capítulo 8 e versículos 3 e 4. Diz assim: as águas iam-se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de quantos dias? 150 dias. Agora repare o que diz o versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Quanto tempo decorreu desde o dia 17 do 2º mês até ao dia 17 do 7º mês? Façam as contas. Do mês 2º ao mês 7º, quantos meses há? 5. 5 meses, e no versículo 3 diz quantos dias foram? 150 dias. 150 a dividir por 5 dá quanto? Dá 30. Então isso quer dizer que um mês tem quantos dias? 30 dias. Está aprovado pela Bíblia? Então 42 meses a multiplicar por 30 dá 1260. Mas em profecia os tempos são simbólicos. Isto seria uma palestra só para mostrar isso. E são simbólicos, significam anos. Lembram-se, por exemplo, em Gênesis 5, na genealogia, diz: e os dias de Noé foram 930 anos, e os dias deste foram tantos anos, e os dias daquele tantos anos. Dias, anos, dias, anos, dias, anos. Esta comparação. Ou seja, a palavra dias está interligada com anos. Então este poder vai reinar durante 1260 anos. Uau! Agora, não temos tempo de ver isto em pormenor. Outras 2 características que não estão no livro de Daniel, mas no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Este poder tem 2 estágios de existência. Tenho pena de não ter já tempo de falar sobre isto em detalhe. O seu número é 666. E este número 666, reparem, em Apocalipse, no capítulo 13, vamos ver rapidamente, em Apocalipse, no capítulo 13... Apocalipse no capítulo 13 e no versículo 18 diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. E o seu número, ora este número é 666. Diz aqui que é número de homem. Eu pergunto, se esta besta é romana, sabem que antigamente os nomes eram associados a letras e as letras estavam associadas ao alfabeto. Para cada letra havia um número. E eu pergunto, se esta besta é romana, é de Roma, qual acham que seja a língua que nós devemos usar para decifrar este nome? O português? O inglês? Alguém me quer sugerir o japonês? Qual é a língua que nós temos que usar para identificar esta? Se é romana, é o latim. E a propósito, esta expressão deste nome é uma expressão blasfema. Depois de apresentar estas 12 características, que vêm na Bíblia, e vocês viram, e poderíamos aprofundar isto muito mais, é verdade, eu pergunto, para quem conhece a história, fica com algumas dúvidas de que poder é este? Fica com alguma dúvida? Não estamos aqui a fazer trabalho de adivinhação. É o que a Bíblia diz. Este poder, meus amigos, foi só um.
O poder representado por Roma papal. Este poder é romano? Claro que é. Surgiu depois de estarem instalados os poderes que levaram Roma, o Império Romano do Ocidente a cair? Absolutamente. Surgiu entre esses reinos da Europa Ocidental? Surgiu. Mas conseguiu este reino ter êxito em retirar 3 desses reinos? Absolutamente. Eram três povos bárbaros que se tornaram arianos, não acreditavam na divindade de Cristo. Então o poder da Igreja serviu-se do poder civil a dizer, pois bem, vamos acabar com esses. Este poder diz que tem o poder de perdoar pecados e de estar no lugar de Deus. Absolutamente. Era diferente, claro que é diferente, porque tem a parte política e a parte religiosa. Perseguiu a Igreja Romana os verdadeiros crentes durante a Idade Média? Absolutamente. Há relatos imensos que falam sobre isso. Amigos, tudo isto leva-nos a crer que este poder é nenhum outro do que o poder representado pelo poder papal romano. E nós iremos ver mais à frente alguns detalhes mais sobre isto. O tempo chegou ao fim, temos que ficar por aqui. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos deste a oportunidade de estarmos aqui e obrigado porque através da Tua palavra, Senhor, nós podemos analisar estas profecias e ao compará-las, ao ver o paralelismo perfeito que existe entre elas, nós podemos identificar o fluxo dos acontecimentos ao longo da história. E obrigado por nos ajudares a identificar este poder que, segundo aquilo que foi revelado ao Teu servo, o profeta Daniel, diz que haveria de perseguir os santos do Altíssimo durante um período que se estendeu durante 1260 anos. Ó Senhor, quando nós olhamos para a história e vemos, nomeadamente através da profecia de Apocalipse 12, que a Igreja verdadeira era a Igreja perseguida, e ao olharmos para a história vermos que a Igreja que estava instalada no poder, a Igreja dominal, foi a Igreja perseguidora, nós podemos concluir claramente que poder foi este. Ó Senhor, é importante nós identificarmos para conhecermos outros detalhes da profecia bíblica. Ajuda-nos, Senhor, e continua-nos a dar sabedoria e discernimento para compreendermos a Tua palavra e aquilo que Tu tens para nos transmitir através dela. Tudo isto pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.